Senhor presidente, o Brasil precisa urgentemente que este projeto se torne lei. Eu me refiro ao projeto de combate a organizações criminosas. Há anos que o problema da conceituação de organização criminosa é um incômodo em nosso sistema jurídico. Mesmo com a internalização da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, também denominada Convenção de Palermo, que traduz uma recomendação de definição, falta ao ordenamento brasileiro uma lei clara que resolva definitivamente essa lacuna. Por isso, senhoras e senhores senadores, faço questão de reforçar que o projeto de lei aperfeiçoa o ordenamento jurídico ao instituir instrumentos que aumentam a eficiência na repressão e combate ao crime organizado. De acordo com a proposta, as novas técnicas de investigação permitem identificar e desarticular as organizações criminosas. Uma vez que o projeto de lei em análise já foi aprovado por esta comissão, manifesto-me agora sobre os pontos modificados na Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania na Câmara dos Deputados e tão somente. Destaco que as referidas emendas têm o mérito de terem sido amplamente discutidas por representantes da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Polícia Federal, da Polícia Civil e do Ministério da Justiça. Com relação ao aumento do número mínimo de pessoas associadas para a configuração do tipo de 3 para 4, bem como a substituição da expressão prática de crimes por prática de infrações penais, são alterações necessárias a fim de se ver ampliada a possibilidade de repressão e combate ao crime organizado, uma vez que no Brasil essas ações têm sido frequentes. Importante notar que a opção da Câmara dos Deputados por conferir uma nova roupagem à conceituação de organização criminosa foi criteriosa e acertada. Como já destaquei, as alterações trazidas representam um aperfeiçoamento ao texto e nem poderia ser diferente, tendo em vista a autoridade daqueles que colaboram para o seu aperfeiçoamento. É meritório o que se conseguiu de consenso, razão pela qual optei por manter integralmente o texto substitutivo apresentado pela Câmara. Quanto ao crime de associação à organização criminosa, foi proposta uma adequação da pena de 4 a 10 anos para 3 a 8 anos. Entendo adequada a alteração pelo fato de que a associação à organização criminosa é um crime meio para execução de outros, punível independentemente da consumação destes. Em relação aos crimes ocorridos na investigação e na obtenção de provas, notou-se uma desproporcionalidade se comparadas as penas previstas para eles e para tipos equivalentes previstos no Código Penal. Portanto, o substitutivo apresentado na Câmara dos Deputados propôs uma adequação dessas penas e a pena ajustada para a reclusão de 6 a 2 anos e multa, equiparando-se à pena do crime de desacato. Em relação ao crime de violação de sigilo, a pena foi ajustada com o objetivo de adequá-lo ao parágrafo 1º-A do artigo 153 do Código Penal, que dispõe sobre a divulgação de informações sigilosas ou reservadas à administração pública, que é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O mesmo ajuste foi realizado também no tipo de que criminaliza a revelação de informações falsas ou a falsa imputação de infração penal sob pretexto de colaboração com a Justiça. Outra modificação importante em respeito ao princípio da não culpabilidade, garantido na Constituição Federal em seu artigo 5º,
é a emenda que estabelece que, em caso de afastamento cautelar de funcionário público, o mesmo deverá ser realizado sem prejuízo da remuneração, uma vez que não seria justo punir um funcionário público, inclusive o prejudicando de sua remuneração, sem que houvesse sentença transitado em julgado. Foi alterado o texto também com o fim de aperfeiçoar o instituto da infiltração de agentes. Deixou-se de listar, no projeto de lei, os crimes que não poderiam ser cometidos pelo agente infiltrado, pois a forma como estavam listados poderiam possibilitar à organização criminosa criar rituais específicos para a identificação dos agentes. O novo texto propõe que não seja punido apenas nos casos em que a prática do crime se dê em situação que seja inexigível do agente conduta diversa. Ainda houve modificação na nomenclatura do crime de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do Código Penal, que passará agora a ser chamado de associação criminosa, senhor presidente. Outra alteração foi o ajuste da pena, previsto no artigo 342 do Código Penal, que trata de falso testemunho ou falsa perícia, buscando adequá-la ao princípio da proporcionalidade. Por fim, senhoras e senhores senadores, tendo em vista o aperfeiçoamento da redação final dos debates havidos na Câmara dos Deputados, sugiro apenas uma emenda de redação ao artigo 15 do SDC, número 150 de 2006, que trata do acesso aos dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial. A entrada em vigor da Lei número 12.683, de 9 de julho de 2012, com a intenção de tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro, aprovado já por este Senado e nesta Casa, passou a prever a permissão de acesso aos dados cadastrais pela autoridade policial e pelo Ministério Público, independentemente de autorização judicial. Assim, os debates realizados na Câmara dos Deputados a respeito do SDC resultaram na modificação da disposição relativa ao acesso de dados cadastrais, independentemente de autorização judicial, de modo que o atual artigo 15 do texto sob discussão encontra-se adequado às atuais normas vigentes, tendo o mesmo texto que o referido artigo 17A da nova Lei de Lavagem de Dinheiro. Eis que o projeto, novamente em análise pelo Senado Federal, nos exige ter que debruçar sobre este importante dispositivo, o acesso aos dados cadastrais pelo delegado de polícia e pelo Ministério Público pode suscitar algum debate quanto à sua constitucionalidade, como de fato ocorreu na recente ação direta de inconstitucionalidade número 4906, apresentada pela Associação Brasileira de Concessionários de Serviço Telefônico Fixo, comutado, Abrafixe, contra o referido artigo 17b da Lei número 12.613 de 2012, cujo texto é reproduzido no artigo 15 do SCD número 150 de 2006. O relator da ADIM, ministro Celso de Mello, ainda não decidiu sobre a medida cautelar nessa ação, pois aguarda a manifestação dos órgãos de que emanou a norma ora impugnada em sede de controle normativo abstrato, nos termos do artigo 12 da Lei 9.868, de 1999. A preocupação que está subjacente em tal ação é o risco de abrir a porta para exceções e abusos. É legítima, portanto, e nos leva a ponderar sobre dois pontos. 1. Necessidade de prévia autorização judicial versus burocratização da investigação e do combate à organização criminosa. 2. A ausência de definição legal para dados cadastrais. No entanto, senhoras e senhores senadores, tanto a nossa legislação vigente quanto a nossa consolidada jurisprudência não dão abertura para que haja desvios nesse campo de aplicação. Por isso, entendo que uma mera emenda de redação, tão somente para explicar o que já vigora em nosso ordenamento jurídico, servirá para afastar de uma vez por todas qualquer preocupação sobre a interpretação na aplicação da norma.
O nosso judiciário tem se manifestado sobre o acesso por parte do Ministério Público a tais dados, como nos exemplificam as decisões que colacionei no relatório disponíveis aos senhores senadores. Já está aqui publicado na nossa ata, na nossa pauta, senhor presidente. Não há como apresentarmos uma nova lei para enfrentarmos as organizações criminosas em descompasso com os avanços trazidos na lei já aprovada por nós de combate à lavagem do dinheiro. Sendo pacífico na jurisprudência e na doutrina jurídica o entendimento de que tal disposição não afeta direitos constitucionalmente assegurados. Sugiro somente uma emenda de redação com o objetivo de tornar mais claro o texto do artigo 15, acrescentando os termos apenas e exclusivamente. Tal cuidado se deve a uma preocupação em se evitar o abuso no fornecimento de outros tipos de dados, o que poderia ensejar negativa de vigência à Constituição da República. Com essa medida, adequamos o texto do projeto à nova lei de lavagem de dinheiro, resguardando o acesso exclusivamente à qualificação pessoal, à filiação e ao endereço. O substitutivo da Câmara dos Deputados estabelece o critério limitativo de aplicação do tipo de organização criminosa, com base na duração máxima da pena, e, assim, deixa para trás o rol taxativo de crimes cometidos pelo grupo criminoso organizado. Aliás, caminhou no mesmo sentido a nova lei de lavagem de dinheiro, Lei número 12.694, aprovada em 24 de julho de 2012, cuja principal inovação foi a exclusão do rol taxativo de crimes antecedentes. Esse modelo é mais adequado à realidade do fenômeno, dado que as organizações criminosas são caracterizadas pela diversidade de condutas criminosas. Diante do exposto, voto é pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado número 150 de 2006, nos termos do texto final encaminhado pela Câmara, apenas com uma emenda de redação. Emenda de redação que é a seguinte, senhor presidente. Artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantido pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. É esse o parecer e voto pela aprovação, senhor presidente, do substitutivo com a emenda de redação. Essa presidência informa que, além da sala 2, a sala 9 está à disposição dos convidados com telão. Em discussão, a matéria, senador Pedro Tax. Sim, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, convidados que aqui se encontram. Quero parabenizar o senador Braga pela relatoria. Senhor presidente, esse é um projeto importante. Ressaltar o projeto que saiu do Senado, da relatoria da senadora, de autoria da senadora Séries, do Estado de Mato Grosso, do PT do Estado de Mato Grosso. Eu votarei favorável ao projeto, porque a sociedade brasileira, nós precisamos de um instrumento de defesa em relação às organizações criminosas. No entanto, eu quero ponderar com o relator 4 pontos. E estes pontos, penso, sejam significativos, senhor presidente. O primeiro deles: o substitutivo que veio da Câmara, ele altera o conceito de organização criminosa, que deixaria de ser associação de 3 ou mais pessoas, para a prática de crime, cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, passando a ser conceituada como associação criminosa 4 ou mais pessoas. Imagine, o projeto que saiu do Senado fala em 3 ou mais pessoas. Agora, o projeto que veio da Câmara fala associação de 4 ou mais pessoas. Esse é um ponto muito significativo. Um outro ponto aqui,
para a prática de infração penal cuja pena seja superior a 4 anos. Nós precisamos aqui voltar à redação do Senado da República. E argumento no seguinte sentido: aqui nós temos um abrandamento do que significa organização criminosa e quebra o sistema da nossa legislação. Exemplifico, senhor presidente. O projeto, ainda projeto, que nós estamos tratando do Código Penal, ele diz 3 ou mais e penas a 3 ou mais pessoas. Nós aprovamos recentemente aqui a Lei 12.694, recentemente, que eu digo ano passado, em 2012, que é a Lei do Juiz Sem Rosto, cuja redação é idêntica ao projeto. O artigo 2º da lei que nós aprovamos diz o seguinte: para os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. A Lei 12.694, que nós aprovamos ano passado, estabelece de forma diversa. Esse é um ponto. Nós, a República Federativa do Brasil, ela é signatária de tratados internacionais. Um deles, muito bem citado pelo senador Braga, a Convenção de Palermo. E esta Convenção de Palermo, houve um decreto legislativo, e esse decreto legislativo foi promulgado por um decreto que traz o conceito de organização criminosa: grupo criminoso organizado, grupo estruturado de 3 ou mais pessoas, existente há algum tempo. Nós temos já um conceito numérico do que é organização criminosa. Agora, a Câmara dos Deputados muda este conceito. Então, eu tenho outros 3 pontos, eu gostaria, em sendo possível, se o relator pudesse nos esclarecer, trazer, se é possível. Faça todos os pontos, por favor. Esse é o primeiro. O segundo, senhor presidente: diminuição da pena do crime envolvendo a organização criminosa. A modificação trazida da Câmara pretende a diminuição da pena de 3 a 10 anos para 3 a 8 anos. Parece simples a pena máxima de 10 passar para 8. Mas se nós tivermos a possibilidade do magistrado, tendo em conta o caso concreto, ter uma pena máxima em abstrato, para que ele possa individualizar a conduta, para que ele, magistrado, possa, ao individualizar a conduta, não ocorrer o fenômeno da prescrição, seria muito mais interessante o projeto que saiu do Senado da República. Muito bem. Exclusão, senhor presidente, do artigo 6º do projeto que saiu do Senado, que permitia ao Ministério Público promover a ação penal contra o colaborador em caso deste prestar informações falsas ou ineficientes, senhor presidente. Estes pontos são significativos no combate aos crimes transnacionais. Por isso, eu gostaria de ouvir, o relator. Eu vou votar favoravelmente ao projeto, mas eu quero, senhor presidente, trazer esta preocupação. Os 2 primeiros pontos são os mais importantes. O conceito de organização criminosa, já existe o tratado internacional, nós votamos uma lei aqui ano passado e agora estamos modificando o que votamos ano passado e o decreto legislativo que trouxe para o cenário nacional o conceito de organização criminosa da Convenção das Nações Unidas. Feitas as observações pertinentes de Vossa Excelência, com a palavra o relator para os esclarecimentos necessários. Senhor presidente, é óbvio que as colocações do senador Pedro Tax com relação à Convenção de Palermo são pertinentes. A Convenção de Palermo tem efeito legal do ponto de vista brasileiro, porque nós subscrevemos a Convenção de Palermo e há um decreto com relação a isto. E a intenção, creio eu, quando a Câmara dos Deputados acatou esta questão da organização criminosa, é que aqui neste projeto está tipificado dois grupos, a organização criminosa e quadrilha e bando, e estabeleceram os crimes da seguinte forma:
A questão da alteração do conceito de organização criminosa, que deixará de ser associação de 3 ou mais pessoas, para a prática de crime cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, passando a ser conceituada como a associação de 4 ou mais pessoas para a prática de infração penal cuja pena seja superior a 4 anos. Os crimes com pena igual a 4 anos são sujeitos ao regime aberto pelo artigo 33 do Código Penal, até 4 anos, de acordo com o artigo 33 do Código Penal. A pena pode ser substituída pelo artigo 44 do Código Penal. Não se aplica prisão preventiva, de acordo com o artigo 313 do Código Penal. O número de pessoas é analisado conjuntamente com a alteração do tipo de quadrilha, como eu falei ainda há pouco, que passou a ser de 3 pessoas, de acordo com o artigo 24 do projeto de lei, senhor presidente. Portanto, não há o intuito do legislador de abrandar a pena, muito pelo contrário. O que estabeleceu o legislador na Câmara, creio, e aqui tenho o meu de acordo, é de que nós possamos ter, além da Convenção de Palermo, uma tipificação clara no combate moderno às organizações criminosas de quadrilha e bando, com 3 ou mais membros e, ao mesmo tempo, manter a tipificação da organização criminosa, até para que nós não tenhamos aqui uma apenação diferente do que estabelecido pelo Código Penal. Eu gostaria também de citar, com relação ao outro tema apresentado pelo nobre senador Pedro Taques, inclusive em discussão com o Ministério da Justiça, que é a diminuição da pena máxima do crime para 8 anos. A adequação leva em consideração, senhor presidente, as causas de aumento existentes no projeto de lei e que já aumentam o rigor das condutas mais graves. As penas também são somadas à dos crimes cometidos por organização criminosa. Portanto, mais uma vez, não há o intuito de abrandamento, ao contrário, há o disciplinamento. E volto a dizer, esse substitutivo foi amplamente discutido com todas as instituições brasileiras que estão afeitas ao combate à organização criminosa. E que levou muito tempo, como já foi registrado por mim e pelo próprio senador Pedro Taques, para que pudéssemos chegar a um entendimento e um consenso para aprovarmos essa matéria. Com relação à outra indagação do senador Pedro Taques, é a exclusão de fatos equiparados contidos no parágrafo 1º do artigo 2º, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 2º do projeto, referentes a fraudes em concurso público, intimidação de testemunhas, financiamento de campanhas e disponibilização do local para depósito de armas ou reunião de organização criminosa. De novo, ao longo da tramitação do projeto de lei, e ela foi longa, esse projeto de lei começou a tramitar, como dissemos ainda há pouco, em 2007, ao longo da tramitação, foi aprovada a lei que criou o tipo penal de fraude ao concurso público, cuja pena pode chegar a 8 anos de prisão. As demais condutas são absolvidas por tipos penais já existentes e ou pelas causas de aumento já criadas, portanto, também já atendido pelo projeto de lei. Outra questão levantada pelo senador Pedro Taques foi a possibilidade do delegado de polícia, com a manifestação do Ministério Público e durante o inquérito, formalizar acordo de colaboração premiada. Ora, o delegado de polícia já pode tomar medidas restritivas à liberdade da pessoa, como a prisão em flagrante, a representação pela prisão preventiva ou temporária, o que não afasta a possibilidade do juiz ouvir o Ministério Público e formar a sua convicção. Portanto, o que o projeto de lei faz é dar instrumentos modernos para que nós possamos fazer o enfrentamento com relação à questão às organizações criminosas. Eram essas as considerações com as indagações pertinentes, respeitosas do nosso sempre eficiente senador Pedro Taques, mas que eu creio que estão atendidas pelo substitutivo da Câmara e que, em função da longa trajetória, senhor presidente, que nós levamos a chegar com este projeto aqui, que está pronto para ser votado
por esta comissão e finalmente pelo plenário para ir à sanção da Presidência da República, creio que estes pontos estão atendidos no substitutivo e no relatório que ora apresentei. Senador Pedro Taques, mais uma observação rápida só para... Bem rápida, senhor presidente, bem rápida. Concordando com o senador Braga, que este projeto recebeu a concordância das várias entidades que militam nesta área, da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, das associações, concordo, mas isso não retira a minha legitimidade, né, como senador, de questionar esses pontos. Eu gostaria de ressaltar isso. Para nós, o senhor tem mais legitimidade que qualquer outro. Não, eu não quero ter mais legitimidade que ninguém. Não existe melhores entre aqueles que são iguais. Sim. Muito bem. Reconheço... Porque é garantida pelo voto popular. Reconheço a importância deste projeto. Reconheço que precisamos sim mudar a Lei 9.034 de 95, trazendo instrumentos modernos que foram trazidos pelo projeto. Reconheço isso, senhor presidente. Agora, estes dois pontos significam sim um abrandamento, uma mitigação ao combate às organizações criminosas. Isto aqui vai propiciar prescrições em razão da diminuição da pena máxima. Isto aqui vai evitar que algumas organizações criminosas com três possam ser combatidas, e esse é o termo correto, possam sofrer repressão da autoridade policial, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da sociedade brasileira. Este é um ponto. O segundo ponto, o Tratado Internacional, a Convenção de Palermo, ele foi assinado pelo Presidente da República, depois o Congresso aprovou num decreto legislativo, depois o Presidente promulgou através de um decreto. É lei, segundo o Supremo Tribunal Federal, porque não se trata de tratados que tenham por objeto direitos humanos. É lei em sentido material. Muito bem. Nós estamos criando aqui vários dispositivos legais que tratam do mesmo tema com sentidos diversos. Isto vai trazer dúvidas na aplicação do dispositivo e vai beneficiar, sim, organizações criminosas com 3, porque mais de 3 é diferente de 3. E nós sabemos que nas organizações criminosas hoje, aquele que tem o domínio do fato, ele não pratica o núcleo objetivo do tipo. Isso significa dizer que ele não estará contido nestes 3 ou mais. Então, eu quero ressaltar a importância do projeto, vou votar favoravelmente a ele, mas estes pontos aqui, eles mitigarão o combate às organizações criminosas. Feito o reparo de Vossa Excelência, antes de passar definitivamente a palavra para o relator para arrematar, eu vou ouvir o senador Aloísio e mais algum senador que deseja discutir para que nós possamos otimizar a votação. Senhor senador presidente, Aloísio, por favor. Eu também, fazendo coro com o senador Pedro Taques, quero elogiar o trabalho feito pelo nosso prezado companheiro, líder Eduardo Braga. Agora, eu quero dizer aos senhores que diante das ponderações do senador Pedro Taques, me surgiu uma dúvida, meu caro relator. Me surgiu uma dúvida. O senador Pedro Taques, sem nenhum demérito a qualquer um de nós, é que está mais enfronhado hoje nessa matéria, porque ele é o relator da comissão especial que foi criada para a reforma do Código Penal. Mais do que todos nós, ele está, além da sua dedicação profissional de toda uma vida, ele está muito, muito voltado ao estudo dessas questões de que trata o projeto. Então, a minha sugestão, meu querido Eduardo Braga, se o senhor concordar, nós pudéssemos deixar a votação para a próxima semana, de modo a que daqui até lá nós pudéssemos ter a condição de muito bem, mas ele saindo do Senado, só um minutinho, saindo do Senado, ele vai para a sanção da Presidente da República. Olha que um pouquinho de cautela para que cada um de nós possa, especialmente para que eu possa ver com mais cuidado esses pontos levantados pelo senador Pedro Taques, seria conveniente. Creio que não há prejuízo se nós pudéssemos fazer isso. Não haveria prejuízo. Eu consulto se há algum outro senador que queira discutir a matéria. Presidente, para encerrar a discussão. Senador Álvaro Dias. As mesmas preocupações já suscitadas aqui, tanto pelo senador Pedro Taques quanto pelo senador Aloísio, especialmente a questão de redução de pena máxima, é uma preocupação que, de certa forma,
não atende à expectativa da população, que quer um rigor sempre maior no combate ao crime e à impunidade. Mas eu queria apenas fazer um registro, exatamente para que nessa comissão nós possamos ter o cuidado de não adotar 2 pesos e 2 medidas no trato de matérias semelhantes. Eu lembro a Vossa Excelência e aos colegas, senhor presidente, que quando nós discutimos o projeto de lei da Câmara 132, apresentei uma emenda de redação que superava divergências entre vários setores, Ministério Público, Polícia Federal. Era uma emenda de redação exatamente igual a esta que o senador Eduardo Braga apresenta em relação ao artigo 15 do substitutivo da Câmara desse projeto de lei. Portanto, apenas o registro. Nós não podemos adotar 2 pesos e 2 medidas. Se há possibilidade de aceitar esta emenda de redação proposta pelo senador Eduardo Braga, e eu a aceito, eu não contrario o relator neste ponto, era possível também aceitar aquela emenda de redação que apresentei, que resguardava todas as prerrogativas de forma explícita do Ministério Público naquele enfrentamento que se estabeleceu aqui. Era apenas um registro, senhor presidente. Senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, eu queria fazer Senador um apelo. José Agripino. Queria fazer um apelo. Eu queria primeiro elogiar o relatório do senador Eduardo Braga, depois as pertinentes manifestações do senador Pedro Tax, que é, digamos, o nosso consultor para esse tipo de matéria e que colocou coisas, na minha opinião, muito pertinentes. O senador Aloysio Nunes pede um prazo alongado. Eu faria um apelo ao senador Aloysio Nunes para que a gente agora encontrasse, pelo argumento de parte a parte, porque nenhum momento mais oportuno para que um juízo de valor se faça do que agora. Verdade. Os argumentos estão com o senador Pedro Tax, com o senador Eduardo Braga. Eu acho que a comissão, se puder votar essa matéria, que se volta fundamentalmente para o combate ao crime organizado, é um esforço internacional onde o Brasil se insere, com a criação, inclusive, da delação premiada, uma série de elementos importantes na conclusão de processos que visem a punição do narcotráfico, do crime organizado. Eu acho que se a gente pudesse antecipar e votar esse texto que está 99% próximo da perfeição, eu ousaria dizer isso, pela força dos argumentos do senador Pedro Tax, pela compreensão do relator, eu pediria para que a gente pudesse efetivamente votar hoje esse texto e remetê-lo ao plenário. Uma sugestão. Feito o apelo de Vossa Excelência, sugestão do senhor. Uma sugestão senador, que eu acho que poderia considerar. O cerne da minha preocupação, senador Braga, é a hipótese levantada pelo senador Pedro Tax. Eu sei, Vossa Excelência faz que não com a cabeça, Vossa Excelência é criterioso, de que poderia haver uma redução da pena máxima e, portanto, isso poderia beneficiar processos em curso ou condenados já pela Justiça. Bem, então, porque seria uma lei mais benéfica posterior à atual lei. Então, minha sugestão é a seguinte: se o senador Eduardo Braga e o senador Pedro Tax tivessem um tempo para se ajustarem em relação a essa questão, e nós voltaremos até o final da sessão, poderíamos voltar a essa matéria, apenas para me dar tranquilidade de espírito. Não custaria nada você fazer uma interrupção da deliberação. Eu queria apenas... Você ter uma... Concorda, Eduardo? A palavra, por favor. O senador Pedro Tax sabe, senhor presidente, que nós buscamos um entendimento, mas o senador, inclusive, preferiu discutir com o Ministério da Justiça e nós entendemos que o Ministério da Justiça é, do ponto de vista da matéria, o melhor mitigador com relação a estas questões. Portanto, não houve, em nenhum momento de nossa parte, nenhuma dificuldade do diálogo com o nosso senador Pedro Tax. Agora, eu gostaria apenas de dizer o seguinte: em que pese todas as colocações com relação a Palermo ser absolutamente verdadeira, não havia até então a tipificação da organização criminosa na nossa legislação. Vossa Excelência sabe disso. Não há o que dizer com redução de pena se não havia a tipificação criminosa, e não há até que seja aprovada esta lei.
Portanto, eu peço a atenção dos senhores senadores de que o entendimento meritório, sempre eficiente do nosso senador Pedro Tax, busca sinalizar de que nós estamos reduzindo a pena de um crime que sequer está tipificado hoje na nossa legislação. Ele não tem tipificação. Primeiro ponto. Segundo, no projeto de lei apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que foi amplamente debatido e que nesta casa também já sofreu amplos debates, o que está se fazendo é se tipificar o crime de quadrilha e bando e manter a questão da organização criminosa, e fazendo com que nós possamos ter, como disse o senador Agripino, instrumentos importantes, contemporâneos, modernos, sem os quais nós não conseguiremos avançar neste combate. Portanto, apenas para tirar a dúvida levantada, primeiro, não há, e o senador Pedro Tax sabe disso, tipificação para o crime de organização criminosa na legislação brasileira. Portanto, não estamos reduzindo pena porque não há tipificação. Segundo, nós estamos criando no artigo 24, e eu quero ler o artigo 24, senhor presidente, porque acho que muitos ainda não tiveram a detenção de ler sobre o artigo 24. O artigo 24, o artigo 288 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Associação criminosa, dois pontos. Artigo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Artigo 25. O artigo 342 do Decreto-Lei número tal, que é o Código Penal, passa a vigorar com a seguinte alteração. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 26. A lei entra em vigor após decorridos 45 dias da data da sua promulgação. Portanto, nós estamos aqui tipificando e estabelecendo mecanismos contemporâneos e endurecendo a legislação brasileira. Eu vou concluir o processo de discussão. Me permita, senhor presidente, pela ordem. Sim. Em nenhum momento, senhor presidente, em nenhum momento eu disse que no Brasil exista tipo penal de organização criminosa. Um tipo penal, ele é composto de um preceito primário, de um preceito secundário. O preceito primário, ele traz um verbo transitivo direto que representa uma ação. No Brasil não existe tipo penal para isso, para organização criminosa. Nós assinamos uma convenção internacional que não tipifica a organização, ele dá o conceito de organização criminosa. Esse é o ponto. Eu não disse em nenhum momento que tinha tipo penal. Então, um segundo ponto que eu quero ressaltar, senhor presidente, que eu não disse que nós estamos diminuindo a pena de lei. Eu disse que o projeto de lei que saiu do Senado, da senadora Séries, a pena em abstrato, a pena máxima era maior, 10 anos. E houve uma redução na Câmara dos Deputados, o que eu entendo que é um abrandamento, é uma mitigação às organizações criminosas. Só um minutinho, senhor Vossa Excelência. Está encerrado o processo de discussão. Eu gostaria de ler, senhor presidente, o parágrafo 1º do artigo 1º. Diz assim: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. 4 ou mais pessoas. Aqui está o conceito de organização criminosa, diferente do projeto que saiu do Senado, que era 3 ou mais conforme as determinações internacionais. Está encerrado o processo de discussão. Não havendo em votação o relatório favorável ao substitutivo, com uma emenda de redação que apresenta: as senhoras senadores e os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado por unanimidade. O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao substitutivo número 150 de 2006, com a emenda número 1 da CCJ. A matéria vai a plenário. Parabenizo o senador Eduardo Braga.